Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Lá no Novo Testamento, uma das cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, uma das suas cartas escritas na prisão. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao 6, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Essa semana eu vi uma postagem que me chamou muita atenção, eu até compartilhei. Uma das coisas mais difíceis em viver é ver as pessoas queridas que nós temos partir. Cientes de que aqui nesse mundo nós não iremos conversar mais com elas. E esse período, ano passado, esse ano, esses 2 anos pandêmicos, nós temos visto, até pelo poder da comunicação que temos, um número elevado de pessoas que estão morrendo, de uma hora para outra. Mas também pessoas de idade indo. Uma geração de ferro está partindo para dar passagem para a nossa geração. Aquela geração que parece que faltava quase tudo, mas que eles permaneciam firmes, permaneciam vivos, permaneciam casados, permaneciam criando os filhos. Aqueles que tiveram uma vida de sacrifícios, mas que nos ensinaram a viver sem medo, porque sempre há para onde olhar. Sempre há oportunidade, enquanto você está vivo, de se levantar. Aqueles que nos ensinaram sobre Deus, aqueles que nos ensinaram sobre família, aquele que nos ensinou ou aqueles que nos ensinaram sobre fé. Pessoas com uma mente invencível em Jesus. E o que eu aprendo, várias lições com eles, eu aprendo várias lições, embora os tempos são outros. Uma das grandes lições que eu aprendo com eles é a chamada resiliência, que é a forma ou a graça ou o poder de se adaptar às situações, de superar as situações. Eu aprendo com Jesus ser o maior resiliente da história. Um reino que se iniciou, o que ele tinha ali, humanamente falando, eram suas mãos, era o seu corpo, era a sua voz. E alguém que iniciou um reino que nunca tem e nunca terá fim. Eu, olhando esses documentários sobre animais, sobre história, que eu gosto muito, eu observei que os animais que sobreviveram às extinções mundiais não foram os maiores, não foram os mais fortes e nem os menores. Foi aqueles que se adaptavam melhor às mudanças, como o crocodilo, como barata. Você sabia que a barata, ela dura, depois que você corta a cabeça dela, ela fica viva ainda 10 dias? E ela só morre porque ela não tem por onde engolir comida? Você está entendendo? Você conhece gente de 50 anos que é mimimi? Que não consegue passar por nenhuma adaptação? Você conhece gente de 20 anos que é mimimi e que não consegue passar por nenhuma adaptação? Você conhece criança normal? Você conhece pastor? Você conhece chefe? Você conhece líder? Você conhece político? Pois é. A gente nunca constrói nada se a gente não for resiliente. Eu estou falando com pessoas aqui que já perderam filhos. Eu estou falando com pessoas aqui que já vieram da falência de casamentos. Pessoas que já foram colocadas para morrer, às vezes. E Deus já tratou. Então essa mensagem é para você. Essa mensagem veio primeiro para mim. Eu olhando para os meus avós, eu escutando as histórias dos meus avós e também dos meus pais. Pessoas que estão indo.
E que como Deus falou para Josué, ei, agora é com você. Agora é com você. Você tem que dar um jeito de fazer, de desenvolver. Deus confiou coisas nas nossas vidas. Deus confiou pessoas. E o que nós aprendemos, essas pessoas nos ensinaram a ter um entusiasmo, mesmo em meio a um período de crise, em que a depressão tem drenado a mente de muitas pessoas. Num período como esse, que a depressão tem drenado a expectativa boa dos jovens, a depressão tem drenado aquela energia de vida que os jovens sempre trouxeram consigo. Hoje você vê os jovens num desânimo absurdo. Você está prestando atenção no que eu estou falando? É verdade. Esses lockdowns que frustram principalmente os comerciantes, cansam a população com tanta notícia de desvios de dinheiro que atrasam a economia e o ânimo dos brasileiros. A maioria de nós se deparou com a questão da doença. A maioria de nós conhece um parente, ou mesmo talvez um amigo, ou mesmo você presenciou essa doença, ou algumas outras, né? Porque parece que ninguém morre mais de outras coisas. E diante desse cenário, onde o isolamento ele acaba sendo frequente, nós nos deparamos com batalhas na nossa mente. O isolamento, gente, faz a gente aguçar batalhas na nossa mente. E a Bíblia nos ensina de diversas formas a usar o capacete da salvação. A Bíblia vai nos ensinar a blindar a nossa mente, a experimentar o ânimo de Deus em um tempo de crise como esse. Esse livro de Filipenses, ele é chamado também de Carta da Alegria de Paulo. E é interessante essa epístola porque ela vai usar vários textos militares para falar de uma alegria que triunfa, uma alegria que vence, uma alegria que não depende das ocorrências aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele está vivendo um tempo de prova, um tempo de grandes dificuldades. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo havia sido acusado de líder da igreja. E nessa acusação, incluía o fato de que ele havia colocado fogo na parte pobre da cidade de Roma. E o fogo perdeu o controle e envolveu a parte dos ricos também um tanto. Mas quem mandou fazer isso foi o imperador Nero, que mandou matar a própria mãe. O imperador Nero, olha só, o cara era o capeta em forma de guri. Pra você ter uma ideia. Ele inaugurou um jardim noturno. Detalhe, não tinha luz elétrica naquela época. Então ele amarrava cristãos nos palanques, ele amarrava e ele jogava betume. E ali ele colocava, ateava fogo naqueles cristãos. Enquanto eles berravam, ele desfrutava de tudo aquilo. Um homem mais sem empatia, um dos homens mais sem empatias, né, que sucedeu Calígula, que era terrível também. Gente, pra você ter uma ideia, esse homem, de uma forma preconceituosa, ele botou fogo na parte pobre de Roma, o fogo perdeu o controle e pegou a parte rica também. E nesse crime, como havia perdido o controle disso, ele jogou a culpa nos cristãos. E um dos líderes cristãos era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu uma perseguição absurda. E agora ele está numa prisão terrível, sendo acusado injustamente. E ele escreveu essa carta justamente em Roma, quando ele estava nessa prisão. Na verdade, uma masmorra, um buraco úmido, escuro, mal cheiroso. Ele estava ali algemado, e ele estava algemado a guardas que revezavam nisso, porque alegavam que os cristãos iriam armados ali para soltar ele. Então o apóstolo Paulo, nessa situação, algemado a guardas que revezavam, Paulo carregava consigo as marcas de tortura que recebeu, que ele obteve simplesmente pregando o evangelho. Ele estava solitário, com algumas debilidades físicas, os seus olhos já não enxergavam como antes.
Ele já não tinha mais a mesma destreza do que antes, porque a respiração dele já não era a mesma, pelas prisões que ele ficou e pelas coisas que ele passou. E é nesse contexto que ele vai falar de alegria que triunfa. Alegria que vence. E eu queria comentar alguns recursos espirituais que podem nos ajudar a ter uma armadura na nossa mente, a proteger as nossas emoções, a proteger os nossos pensamentos, a tomar um fôlego de ânimo em um período como esse. Responda aí para mim. Você conhece alguém mimimi? Conhece ou não? Conhece alguém mimimi ou não? Eu vou falar de uma pessoa mimimi, eu. Essa mensagem veio primeiro para mim. Eu acho tão interessante isso, eu acho maravilhoso, porque, gente, eu prego há mais de 20 anos, mas, como pastor da igreja aqui eu estou há 16, mas eu já pregava alguns anos antes, mas eu vou falar, isso é histórico, toda vez que eu estou pregando uma mensagem, volta e meia vem uma notícia de um familiar de alguém falando assim, falaram que o senhor estava dando indireta. E eu tenho que sempre alertar a igreja e falar, essa mensagem veio primeiro para mim. O primeiro mimimi sou eu. Senão não tem como eu escrever uma mensagem dessa. Se Deus, em devocional minha, não fala comigo. Não há lógica nisso, nem para continuar. Mas a pessoa mais mimimi que eu conheço sou eu. Resmungão, rabugento, intolerante, cheio de dificuldades. E uma série de coisas. É fácil me acusar, porque é fácil me defender também. Mas esse tratar de Deus, ele vai nos blindar, ele vai nos ajudar a blindar, para que jamais venhamos nos autocondenar também. Satanás, a principal coisa que ele quer atacar em nós é a nossa mente. Então, a primeira palavra no capítulo 1 aqui, que me chama a atenção nesse texto, é a palavra cooperação, para aprender a blindar a minha mente com cooperação. O versículo 5 diz assim, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha só, pela vossa compreensão, a cooperação. Eu creio que a cooperação é uma ferramenta espiritual para retornar ou retomar o ânimo, sim. Presta bem atenção. O apóstolo Paulo, ele está agradecido a Deus. Ele está reconhecendo que a ação dos irmãos trouxeram alegria ao seu coração. Ele está tendo uma memória das coisas que as pessoas já fizeram por ele. Ei, olha para cá. Todo ingrato esquece do que todo mundo já fez. E só lembra de amargura. E isso piora o estado daquela pessoa. Olha só, ele está falando especialmente de Epafrodito, que veio de longe lhe trazer donativos e recados da igreja em si. Veio trazer as palavras de incentivo e de conforto. E ele lembra dos irmãos na fé. Ele lembra que mandaram presentes para ele também. Paulo está dizendo, olha, nesse tempo difícil, o que fizeram por mim, cooperando, trouxe alegria para o meu coração, trouxe entusiasmo, isso me renovou no espírito. E eu creio que a cooperação é uma ferramenta de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Como é bom quando nós recebemos alguém ou percebemos alguém nos suportando em amor. Como é bom isso. Nos tempos em que eu estive doente, eu e minha família, porque nós pegamos essa doença também, eu dos 15 dias, 14 dias isolado, eu fiquei 12 bem mal. Eu saí depois do 21º dia de casa. E preguei depois ainda aqui na igreja, alguns vão lembrar que a minha voz nem saía direito nas 2 primeiras semanas. E realmente estava bem dificultoso. E ainda bem que o médico que me atendeu não era um médico politizado por essa ideia destrutiva. Porque eu tive os sintomas à noite, pela manhã fui no médico e ele já me receitou os medicamentos preventivos, que evitaram infecção no meu pulmão pelo nível de comorbidade. Mas o que eu quero dizer para vocês em tudo isso daí, como a gente recebeu o carinho das pessoas.
né? Como as pessoas chegavam, até assustado, porque era muito novo tudo, chegavam na frente de casa, ó, pastor, eu comprei uns negócios para você. Eu abria a porta, aliás, os primeiros dias eu não abria nada, os primeiros dias eu não conseguia sair da cama. Né, os meus meninos abriam a porta e tinha lá uma cesta com fruta, com algumas coisas assim, queijo e coisa e tal. E bem, na verdade, não adiantava nada, a gente não sentia gosto de nada, não conseguia comer nada. Já de começo eu emagreci 5 quilos, já de começo. E febre, aquela coisa toda. Mas o carinho dos irmãos, e mensagem, e toda hora mensagem, e gente perguntando. Eu já tinha até gravado uma resposta ali, que eu só copiava e colava. Né? Às vezes eu olhava para amanhã, tinha 100 e poucas pessoas para responder, de tudo qualquer lado, canto, e gente mandando mensagem em outras partes de rede social, mas esse carinho nos renova no espírito. E você pensa assim, seria tão mais fácil eu partisse de uma vez, né? Tivesse com Cristo e coisa e tal, mas depois você fica também, você oscila com um pensamento de amor tão forte, que você quer ajudar os irmãos, que você quer estar para cooperar, para ajudar, e você pensa assim, como é que vai ficar aquele cabeça de inhame lá? Né? Eu sempre brinco com o Luizão, eu pensei, como é que vai ficar esse cabeça de inhame? Né? E como é que vai ficar aquela... E isso, e outra, eu tenho um casamento para fazer, e outra, e o fulano lá, eu tenho que ajudar ali, e ciclano, tenho meus filhos, né? E tem isso, e tem aquilo, e você vai pensando em todo mundo, e Paulo sabe o que ele estava preocupado? A única preocupação de Paulo é em como a igreja iria ficar. Porque às vezes a gente acha que tudo depende da gente. E é isso que cansa a gente. Mas Deus, na verdade, nunca precisou da gente. Deus, na verdade, Ele nos deu a graça de entendermos o nosso papel no reino. E o nosso papel de cooperadores. Porque isso alivia a gente, você não tem uma ideia. Aquela irmãzinha lá que ganhou nenê, sabe? Aquela que está de dieta e você vai lá, lava uma louça, limpa a casa para ela. Aquela pessoa que está doente, você vai lá e ajuda de alguma forma. Aquele caso que você adota, aquela situação que você simplesmente resolve ajudar. É isso que Paulo está falando. Você traz em você um pedaço de Deus até aquela pessoa. Aquela pessoa que está aflita, que está doente. Isso pode blindar a mente daquela pessoa, porque quando as pessoas falarem, ninguém ajuda, ninguém faz, já vem na tua mente o pedaço de Deus que é aquela pessoa. Mentira, porque aquela pessoa me ajudou, aquela me mandou a mensagem, aquela pessoa não está só orando por mim, ela está procurando fazer alguma coisa para me ajudar, várias demonstrações de carinho. E eu queria te desafiar, hoje, a não ser egoísta, e agir como corpo de Cristo. Você conhece alguém que está sofrendo? Você conhece alguém que está doente? Você conhece alguém que está passando por um período difícil? O desafio é você fazer algo para melhorar a vida dessas pessoas. Nem que seja uma mensagem, nem que seja uma ligação, nem que seja você preparar alguma coisa, ajudar em algo, dar um presente, um incentivo, ou seja o que for, nesses tempos difíceis, quando chega a cooperação de alguém, a ajuda de alguém, nós somos renovados no Espírito de Deus. E também quero desafiar você, que está passando por um período difícil, doente talvez, a não passar isso sozinho, porque o trabalho de isolamento é um trabalho, uma ideia satânica, fazer com que você se isole. Precisamos uns dos outros e precisamos ser claros uns com os outros, porque há muitas pessoas dispostas a ajudar sim. E às vezes nós vamos nos fechando numa ideia preconceituosa nossa. Aquele ali vai me julgar, não me entende, vai me julgar, não sabe o que eu vou passar, depois vai sair falando de mim, não quero dar trabalho para ninguém. Mas sem perceber está dando trabalho para todo mundo. Assim age uma pessoa doente. Não se feche na ignorância que generaliza um mau exemplo. Há memórias boas, de pessoas boas, que precisam ser resgatadas. E olha os exemplos de Paulo aqui. Eu desejo essa cooperação para todos, para que haja ânimo e para que haja vitória, para que haja referência boa. A segunda coisa, a segunda palavra-chave no capítulo 1 aqui, é a palavra progresso, progresso. Aí eu comecei a pesquisar em redes sociais, em mais lugares, a palavra progresso, porque daí bate uma fissura de curiosidade sobre uma coisa ou outra, e você entende a direção de Deus.
E no versículo 12 ao 14, ele diz assim, olha só, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos ficaram estimulados no Senhor pelas minhas algemas. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha só, a palavra aqui é progresso. Esse é um termo militar. Quando aconteciam batalhas lá no passado, era muito comum ter um soldado que tocava no ritmo das ações militares. Eles usavam bandeiras que traziam sinais, agora os cavalos, né? A bandeira ia de tal cor. Agora é para avançar os militares em terra, a outra bandeira. Mas era normal alguém ali, com algum instrumento, ditar o ritmo das ações militares. E muitas vezes, essas pessoas que estavam responsáveis por isso, diziam assim, avançai, 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 avançai. Aí aquele som batendo repetidamente, avançai. E esse caminho, esse trajeto dentro do território do inimigo era chamado de progresso. E a Bíblia está usando esse termo para dizer, olha, as minhas prisões, elas não foram à toa. As minhas algemas geraram progresso. No meio da crise, teve progresso. Eu creio que uma das coisas que faz a nossa mente ficar saudável é termos um senso de missão. Eu vou repetir. Eu creio que uma das coisas que faz a nossa mente ficar saudável é termos um senso de missão. É quando ouvimos a palavra de Jesus, né, dizendo com a gente, avançai, avançai. Nós temos que orar pelo pastor Jefferson. Nesse momento ele está recebendo medicamento na veia, lá no Hospital Hospital Cruz Vermelha, crise de rim, vomitou em qualquer lugar. Crise de rim é terrível, gente, só quem teve. E eu lembro quando eu estava com crise de rim, que eu fui ficando, foi piorando o negócio, dando insuficiência, aquela coisa toda, e daí eu medicado com morfina e Buscopan composto e aquela coisa, daqui a pouco a dor voltava, a gente não pode dar mais, tem que esperar o horário, não pode dar, senão você... E eu daquele jeito encurvado, mas e o senso de missão? Eu pensei, já que eu estou aqui, eu vou ficar nessa maca aqui, embolorando, eu vou pregar o evangelho. E eu fui meio que parecendo aquele homem lá dos 300, né, que fica chamando Leônidas, que meio corcunda. Eu fui meio assim, daquele jeito. E eu comecei a ouvir um médico falar com um, com o outro, e uma pessoa inquieta como eu, hiperativa ainda, meu Deus do céu. E eu cheguei e comecei a conversar com um rapazinho que tinha tentado suicídio, e nessa conversa que nós fomos afunilando ali, ele já me disse sobre o pai dele, que abandonou ele, coisa e tal, e depois a namorada abandonou ele num ato impulsivo, pegou querosene e tomou, e o médico falou, se você tomasse mais um gole, babau para você, e coisa e tal. E daí eu vi esse rapaz ter um probleminha com ser abandonado, aí eu contei algumas coisas, falei de Jesus para ele, oramos, ele falou que ia procurar uma igreja, ele tinha 16 anos. Só que eu fiz isso, foi por 5 ou 6 pessoas ali, inclusive uma enfermeira que não saiu onde eu estava, da maca onde eu estava ali, que teve uma situação muito delicada naquele hospital, e algumas situações, e a supervisora dela teve que ir lá e chamar ela para ela sair de lá, porque ela não parava de chorar junto ali enquanto eu orava com ela, e foi uma situação antiética no caso da profissão dela. Não é? Mas eu entendo, meu irmão, mesmo numa situação assim, avançando no território do inimigo, avançai. E mesmo em batalhas, nós continuamos servindo, enxergando oportunidades, continuamos trabalhando, continuamos cuidando, e é isso que nos mantém saudáveis emocionalmente. Vocês conhecem o Dr. Carlos aqui? Ele é advogado. Né? Pingou na área, ele chuta. Mas quantos casais já chegaram para ele e falaram, olha, doutor, é o seguinte, eu quero ver como é que funciona, mas nós vamos nos separar, tá? Então a gente precisa de um advogado.
E ele perde clientes, porque ele é pastor antes de tudo. E ele procura ajudar esses casais a não separar. Você está entendendo o que eu estou falando? Na oportunidade do Evangelho. Olha só. É isso que mantém a nossa mente saudável. E hoje eu queria desafiar você a avançar. O apóstolo Paulo ele está dizendo, as minhas algemas serviram para alguma coisa. Olha, os soldados pretorianos, né, os soldados romanos, eles estão ouvindo o Evangelho. As autoridades que não teriam contato conosco de uma outra forma, estão ouvindo por causa das audiências. E eu posso pregar o Evangelho nas audiências. Eu posso testemunhar de Jesus. Os que recebem as minhas cartas estão sendo motivados pelo testemunho, estão se tornando mais ousados em pregar a palavra, estão motivados, fazendo com que a vida brote em meio à tribulação. Meu irmão, é possível avançar num período de crise, é possível avançar num período de pandemia. Quantos de nós, mesmo em meio ao isolamento, em lutas, vimos que foi e é possível avançar? Nós mesmo aqui da igreja, olha só, nós batemos o recorde de cestas básicas que foram distribuídas e de ajudas que foram dadas. Nós multiplicamos os seguidores na forma da divulgação do Evangelho, não é? Nós distribuímos uma grande, gigantesca quantidade de máscaras, e hoje chegou mais uma sacola grande para que haja doação também. Nós aumentamos o número de instituições que nós ajudamos, num período como esse. E num período como esse, nosso trabalho é sólido, não é baseado em marketing, não é tóxico, que se preocupa no inchaço de igreja. O nosso trabalho, meu irmão, ele é raiz, ele é sólido, ele é fundação. Nós quitamos terreno, nós batizamos pessoas, nós compramos remédios para as pessoas, nós ajudamos com água e luz, até com botijão. Num período como esse, nós formamos líderes, nós formamos e ajudamos líderes em casais, músicos, diáconos, mesmo com as restrições, nós aumentamos o número de cultos a serem ministrados. Nós organizamos grupos de discipulado, mesmo com a pandemia, e na medida em que fazíamos isso, o nosso coração era abastecido. Ouvimos muitos testemunhos, e mesmo em tempo de crise, como essa de isolamento, nós percebemos que é possível avançar no território do inimigo. Onde Satanás estava, a gente tirou aquela placa, e agora pertence a Deus. Eu quero te desafiar a não perder o senso de missão. Porque se você não olhar do ângulo de Deus, o ângulo espiritual, é facinho a gente ficar mimimi, não prestar atenção. Fulano rateou comigo, estou sem dinheiro, estou com medo de tudo. É possível, num período de crise, haver produtividade. Senão você fica com aquela ideia de que está todo mundo ultrapassando a gente. Você fica intimidado. Satanás vai tentar justamente isso. É possível, meu irmão, num período de crise, termos propósito, porque é o que nos mantém vivos. Em nome de Jesus, hoje, sua mente será blindada com o capacete da salvação. Na medida que Deus vai trazendo ideias de como fazer, na medida em que Deus vai trazendo ideias de que forma que nós vamos agilizar, como iremos trazer resposta, como vamos agregar, como vamos trabalhar, como vamos fazer, a nossa mente ela é nutrida. É assim que Deus age em nós. Num período desse, é possível ter progresso, porque a igreja de Cristo, Paulo, no lugar daquele onde ele estava, uma masmorra, gente, sendo condenado, caluniado, abandonado.
ele trouxe progresso, porque ele pregou para os guardas, ele pregou nas audiências, os guardas que estavam do lado dele estavam pregando, até porque autorizaram, ele escreveu essa carta aqui, na prisão, em condições subhumanas. E aí, sabe qual que é a terceira palavra-chave que eu vejo aqui hoje? É a palavra provisão. Nos versículos 18 e 19, diz assim, olha só: todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, assim sempre me regozijarei. Portanto, eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Que tipo de provisão é essa aqui? Do Espírito de Jesus Cristo, como ele falou. É um tipo de provisão. Aqui ele está falando da provisão do Espírito, da provisão abundante do Espírito. A palavra provisão, do grego, significa coral na prática. A história de como se chegou a essa conclusão, esse costume de falar assim, é interessante porque os tempos antigos, contratar um coral era algo muito caro. Somente autoridades, pessoas ricas, tinham dinheiro para fazer isso, porque havia algumas festas que o coral ficava cantando, um grupo de pessoas ficava cantando. E é por isso que essa palavra logo se tornou um sinônimo de bem abastecido. Essa palavra se tornou um sinônimo de bem abastecido, ou provisão. E é uma provisão generosa. E a Bíblia, quando vai falar para a gente sobre provisão, que vem da parte do Espírito de Deus, ela nos fala de uma provisão generosa. Eu creio que aqui é algo sobrenatural. Não depende apenas de nós, mas de uma fé que procura Deus na crise. E por isso recebe um derramamento do Espírito. A provisão de Deus, uma provisão espiritual que traz alegria. Paulo escreve isso muitas vezes na cadeia. Ele havia experimentado essa provisão de Deus. Uma situação de Paulo que me chama a atenção é quando ele está em Filipos, justamente para a igreja que ele escreve essa carta de alegria e recebe mantimento. Paulo, ele estava indo para Macedônia. Quando ele chega nesse lugar chamado Filipos, ele está indo para lá porque ele tem uma visão. E ele vê um macedônio com roupas características se debatendo. Ele decide ir para lá. Quando ele chega lá, olha só, meus irmãos, ele passa por uma mulher que tem um espírito de adivinhação. E espírito de adivinhação, coisa nenhuma. Satanás não pode ver o futuro. O que acontece? Ele que pega pessoas com ignorância, fragilizadas, e ele sugere algo que ele mesmo vai tentar causar lá na frente. Mas que por comandos de uma hierarquia espiritual hereditária, ele vai acompanhando essa pessoa durante a vida, de longe, ele vê, tem uma meia verde, tem isso, tem aquilo. E pode ver que essas coisas de limão é só tragédia, é só alguém está interessado no teu casamento, é só essas coisas assim. Só, tem muita inveja contra você, só coisa assim. Olha só. Então, ela passava, esse espírito de adivinhação falava, esse aí é homem de Deus, esse aí o espírito demoníaco, bajulando Paulo para que tentasse despistar alguma coisa. Um dia Paulo se injuria, está passando por ali, repreende aquele demônio, expulsa aquele demônio. Mas aquela mulher, ela era escrava de um homem. E o homem ganhava muito dinheiro com ela, por conta daquelas coisas. Então o homem denuncia Paulo. Então, os romanos, os pretorianos, pegam o apóstolo Paulo, e quem está com Paulo? Silas. E chicoteiam os dois, e mais uma vez, lançam ele na prisão. Esse chicote era o azorrá, 40 menos 1, 39 chibatadas, aquelas tiras de couro com pedras, osso e chumbo na ponta. Não é? Às vezes, o bambu vinha antes para assaltar os vergões, e quando vinha com essas tiras de couro encebada, com essas coisas na ponta, aquilo esvairava em sangue. Você deve ter assistido isso em Paixão de Cristo, né? Aliás, estão fazendo 2 agora. Então, a veracidade disso é chocante.
E Paulo está lá na prisão com Silas, daquele jeito. E ele está vivendo uma crise, ele está vivendo um período pandêmico, ele está isolado, ele está doente, ele foi chicoteado, está lá ele e Silas, a situação está daquele jeito, os dois estão acorrentados num tronco, algemados ali, em algo muito pesado, estão daquele jeito. E de repente eles começam ali a orar, né? Eles começam a orar, eles começam a falar com Deus, e de repente, em força de expressão, ele é invadido por uma alegria do Espírito Santo tamanha, e de repente eles começam a cantar naquele lugar, e algo sobrenatural acontece ali, porque há um terremoto, as cadeias se abrem, as algemas caem por terra, e eles não fogem. Mas o carcereiro, assustado, já estava se preparando para se matar. E Paulo fala, ei, não cometa tal engano, não faça essa loucura, nós estamos aqui. O carcereiro olha para eles, que o carcereiro sabia que ele era responsável pelos presos. Se o preso fugir, ele é condenado. A vida dele era por isso. Olha só, aquela provisão, ela gera vida. O carcereiro e a sua família se entregam a Jesus. Sabe aquela passagem? O que eu preciso? Para ser salvo. Crê no Senhor Jesus. Tu e a tua casa precisa crer também. E ela será salva. E a provisão de Deus chega até aquele lugar. E a igreja de Filipos, pelo estudo que eu estava lendo, a igreja de Filipos se inicia possivelmente na casa desse carcereiro. Olha só, diante de uma provação, diante de um tempo de dificuldades, uma provisão generosa do Espírito Santo foi derramada sobre a vida daquele homem. Você tem direito a essa provisão generosa, meus irmãos, essa provisão do Espírito Santo sobre a sua vida, a alegria, o avanço, a cooperação, o progresso. Você tem direito a isso num período de crise, onde algo grande vai nascer através de um quebrantamento. Em meio à crise, Deus faz avançar. Em meio à crise, Deus faz avançar a igreja. Deus faz você prosperar no meio de uma terra de dor. Como eu lembro uma vez, chegou a pastora Miriam Pensanha, uma profeta de Deus chegou para mim, e ela nem me conhece. O Espírito Santo levantou ela para orar de madrugada por mim, me trouxe uma carta escrita exatamente o que era. Apontou o dedo para mim e falou assim, Deus tem te feito prosperar numa terra de dor, numa terra sem recursos. Deus tem te feito prosperar. Deus faz você prosperar numa terra de dores. Algumas coisas que pareciam o fim. Se vocês vissem o jeito que o pastor Osmair chegou na igreja aqui, com o peito grampeado, né, Osmair? Grampeado, mal de saúde, com a boca roxa, boquinha de tartaruga, né? Roxa e endemoniado até os dentes. Né? Eu lembro que ele colocou os pés naquela parede ali, possesso, os dois pés. Fomos expulsar demônio dela, eu coloquei a mão na cabeça, né? Mãozinha para trás, daquele jeito, foi liberto. Desceu as águas do batismo. Aquilo que parecia o fim foi um novo começo. Abençoando com uma família sólida, com uma vida estrutural financeiramente, abençoando com o ministério, abençoando. Olha, foi um missionário que pela fé foi para o Nordeste, né? Para passar 15 dias lá, com 52 orbas. Meus irmãos, é verdade. Deus proveu o maior prato de comida, né, Osmar? Deus proveu o maior prato de comida para ele lá. Graças a Deus, né? Os missionários olhando tudo assim para ele. Osmar, nós vamos abençoar você. Vem lá. O maior prato era o dele. Mas olha só, movendo montanha. Gente, fez ITQ sem dinheiro nenhum, com o peito grampeado, e de bicicleta tá lá, se formou. Mas parecia o fim, parecia que o cara não ia durar muito, não. Era notícia, era o que tinham falado, não vai durar não. Nós fizemos um remendo ali, meio cambalacho, fizemos uma gambiarra, porque já tem uma idade, já é difícil achar peça para reposição. Então nós fizemos mais soldos, mas não vai durar muito não. Um dia nós estávamos aqui no ensaio do Ministério do Louvor, ele colocou a mão no peito e caiu de frente assim, né? O irmão foi mais longe, foi um monte de gente já, e ele está aí.
Foi um monte de gente já, que ninguém imaginava que ia ir. Foi gente de 30 anos, de 20 e tudo mais. E ele está aí. Engordou, fica lustrado. Emagreceu um pouco, fica fosco. Mas está aí. Meu irmão, na terra de dor, Deus faz nos prosperar. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o rumo. Ele é o consolador, Ele é nosso advogado, é Ele que sara as nossas feridas. Deus vai até onde você está, o Senhor vai te encher de expectativas. Como diz no versículo 20 e 21, portanto, para mim o viver é Cristo, aliás, estou no 21 já, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo, eu estou contente de qualquer jeito, na situação que eu estou vivendo. Se eu morrer, eu estou na glória. E eu estou dando um exemplo, porque eles não conseguiram matar a minha fé. Eu estou guardando a minha fé. Se eu viver, eu continuo pregando o evangelho e ganhando pessoas para Jesus. Parando de mimimi. Porque cada dificuldade é uma oportunidade que eu tenho de provar o meu amor por Jesus. Quando eu assumi a igreja aqui, as situações que estava. E eu agradeci a Deus, porque é uma oportunidade que eu tenho de dizer para Jesus que eu amo Ele. Isso dá muito dor de cabeça, muito trabalho para a gente, é muita acusação, é muita comparação. Fora o que a nossa mente já se compara, que já se degladeia, né? É isso aí, se arrebenta. Se tortura. Mas eu não sei o que você recebeu das mãos de Deus na tua vida. Eu sei que você tem que parar de pensar de como que você vai fugir. E começar a pensar como que você vai resolver. Porque é através disso que você vai glorificar o nome de Jesus. É verdade. Esse é o capacete da salvação que nos gera expectativas. E nós temos que ter a direção correta. Nós temos que orar ao Espírito Santo. E essa alegria, ela vai envolver outras pessoas. Essa alegria, ela é irradiante. O Espírito Santo, ele é irradiante. E ele sara as emoções das pessoas. E às vezes você encontra um jovem que está na flor da idade, que tem tudo financeiramente, que tem pais amorosos, que tem tudo. E eles estão depressivos. Estão doentes mentalmente. E é onde o Espírito Santo quer agir, é onde o Espírito Santo quer trabalhar. Gente, chega desse tipo de tortura na tua mente durante esses dias. Chega disso, desse resmungo que você está tendo na tua mente, que você está cansado, que fica ecoando essa preocupação com a saúde de todo mundo, você, ou seja que for. O Espírito Santo quer ser derramado como alegria na tua vida. Entenda que é o tema dessa mensagem, uma mente invencível, é a mente de Cristo sobre nós. Mente invencível, as gerações vão, mas o Espírito Santo, ele é o mesmo. Ele é o mesmo, e Ele vai ser glorificado através da sua vida, no nome de Jesus. E você vai pedir para Deus, nos momentos de crise, essa graça, você vai agradecer a Deus, você vai cooperar, meu irmão, você vai avançar por esse senso de missão, e você vai ter progresso, você vai ter expectativas, e você vai caminhar feliz. Porque Satanás vai ser envergonhado, e já foi envergonhado. Pois os ataques à nossa mente, eles nunca param. Os ataques à nossa mente, eles nunca cessam. Mas é a palavra de Deus que nos mantém blindados. A espada da palavra, né? Nossa vida, ela é cuidada. O cuidado da nossa vida, ela está ligado a coisas muito maiores. O cuidado da nossa vida está ligado às coisas do alto. Algo muito maior do que as coisas aqui ou do que a nossa atenção possa nos prevenir. Nós podemos descansar que Ele nunca perdeu o controle de nada. E eu quero que você se coloque em pé nesse momento
E eu quero convidar você para orar, eu quero convidar você, meu irmão, para avançar. Eu quero convidar você a lembrar e na memória de Cristo começar a interceder, começar a aprender a partir desse momento, que nos momentos de crise, de resistência, é os momentos que você tem que buscar a Deus. É nos momentos que tem que buscar a alegria do Espírito, que independe dos desafios que nós estamos enfrentando agora. Você pode fazer isso orando sentado, orando de pé, pedindo perdão e pedindo para Ele o renovo, a graça. Senhor, levanta alguém para me ajudar lá. Senhor, levanta alguém para suprir aqui. Senhor, provê financeiramente. Jesus, cura. Jesus, cura, faz o teu querer. Eu vou orar junto com você. Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Paulo, aquele que supriu todas as necessidades que ele precisava, principalmente emocionais, principalmente no ânimo dele, Senhor. O Senhor que fez a obra através da vida deste homem, o qual estendeu o teu reino, numa época com recursos financeiros muito limitados, com um poder de comunicação muito limitado, mas com a graça suficiente. Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu exército, aqui está pessoas, Pai, que andam talvez tristes durante esses dias, que andam desanimadas, confusas durante esses dias. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, por favor, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha exatamente de encontro a essa situação que anda tomando a mente desta pessoa, e que como um câncer anda drenando a alegria dessa vida, a alegria do casamento, a alegria de viver, a alegria do ministério, a alegria que é te louvar, que é ouvir, desfrutar, ouvindo a tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, alguém que parecia que era o fim, Pai, eu não sei, por um resultado de mundo de drogas, por um resultado de uma vida, Pai, atrapalhada, mas que no Senhor encontrou um novo rumo, no Senhor encontrou, Pai, uma nova história. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, renova a expectativa desta pessoa, tira as garras de Satanás da mente desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, devolve mais uma vez o florescer neste casal, neste casamento, o florescer, Pai, das ideias sobre esse ministério, o florescer, Jesus, do ânimo para viver. Oh, meu Deus, lá no trabalho, no bairro onde mora, Espírito Santo, o ânimo em cuidar da própria saúde, o ânimo, Pai, o amor em estudar a tua palavra, em descobrir novos níveis de adoração ao teu nome, Jesus. Pai, o senso, meu Deus, de cooperação para existirmos como corpo, dá, Pai, essa sensibilidade, essa empatia, que mesmo nas situações mais difíceis, Jesus Cristo, o Senhor possa ser glorificado, que todo convite maligno caia por terra, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus. Pai, assim, Deus Todo-Poderoso, nós pedimos ao Senhor a alegria do Espírito Santo como promessa, a alegria do Espírito Santo que é uma promessa para a gente, em qualquer fase da nossa vida, em qualquer situação debilitada, em cada tribulação, nós temos direito a essa promessa, a promessa da alegria do teu Espírito Santo, que derrama poder para mudar as situações, poder para mudar as realidades, nos condiciona, coloca as pessoas corretas ao nosso redor, Pai, abre os nossos olhos para aquilo que nós temos que enxergar, segundo o teu desejo, para que haja avanço no ministério, para que haja avanço na tua vontade, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor por cada perdão, pela tua misericórdia e por cada rica oportunidade, em o nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Graças a Deus.